Há momentos em que o mundo parece denso demais, quase sólido, como se a realidade fosse um muro que separa o que somos do que buscamos ser. Mas então, em um instante de silêncio, algo se move por trás do visível. É uma fresta, uma leve ondulação no tecido do real. E nesse espaço entre o que se mostra e o que é, o véu de Maya começa a se revelar. Os antigos mestres da Índia chamavam de Maya a grande ilusão, o poder da consciência que cria o mundo das formas, das aparências, dos contrastes. Maya não é o erro, é o tecido do jogo divino, o palco onde a alma aprende a se lembrar de si mesma. Quando o espírito desperta dentro do sonho, ele não nega a matéria, mas enxerga através dela. O céu, as árvores, os rostos, tudo é reflexo. Cada som é um eco do sagrado, cada dor um espelho polindo o coração para refletir a luz original. O chamado do portal chega assim como uma sensação de estranhamento diante da própria vida. Um sussurro que pergunta: e se tudo isso for um espelho? A mente se inquieta, o coração se expande e a alma pressente que há algo além da superfície. O portal se abre quando ousamos olhar por trás do véu. E o que veremos não é outro mundo, é o mesmo, mas banhado pela consciência desperta. Para compreender o véu de Maya, é preciso primeiro compreender a mente, pois é dentro dela, e não fora, que o mundo se desenha. O universo visível é uma projeção luminosa, uma pintura viva sobre a tela da consciência. O olhar cria o horizonte, o pensamento molda a matéria, o sentir dá cor ao que chamamos de realidade. As antigas tradições sabiam disso. Os Vedas falavam do mundo como lila, o jogo divino, um teatro em que o todo se disfarça de muitos para experimentar a si mesmo. O budismo descreveu Maya como o sonho que a mente constrói e depois acredita ser real. E Platão, no Ocidente, traduziu esse mesmo mistério na imagem das sombras projetadas na parede da caverna. Mas há uma chave mais antiga que todos esses símbolos: o olhar silencioso. A consciência pura, anterior a qualquer pensamento, é o ponto de onde tudo emana e para onde tudo retorna. Quando a mente se aquieta, o véu começa a se dissolver. É por isso que tantos mestres falam da meditação como um acordar dentro do sonho. Maya não é inimiga da iluminação. Ela é o caminho. O espelho só se torna inimigo quando esquecemos que é reflexo. A vida cotidiana, com seus ruídos, emoções, desejos e perdas, é a dança da ilusão divina. Cada pessoa que cruzamos é uma face do mesmo ser. Cada situação, uma lição disfarçada. Quando algo nos irrita ou encanta, é a consciência brincando de se reconhecer. O outro é sempre o espelho. Os místicos dizem que há 3 níveis de realidade: o mundo denso das formas, o nível em que acreditamos na separação; o mundo sutil das energias e pensamentos, onde percebemos a teia invisível que conecta tudo; e o mundo da essência, o estado de pura presença em que não há dentro nem fora, eu nem outro. Quando olhamos o mundo apenas pelo primeiro nível, o sofrimento parece inevitável. A vida parece uma sucessão de acasos. Mas quando acessamos o segundo, começamos a ver padrões, sincronicidades, repetições, ecos. O destino ganha textura, propósito. E ao alcançar o terceiro, o véu se ergue completamente e descobrimos que o universo inteiro respira dentro de nós. Por isso, a chave não está em fugir do mundo, mas em ver o mundo com novos olhos. Olhos que não julgam, mas compreendem. Olhos que não se apegam, mas percebem. Olhos que reconhecem o divino
mesmo nas formas mais frágeis. Quando o buscador começa a viver com essa consciência, tudo muda sutilmente. As mesmas paisagens, os mesmos encontros, os mesmos desafios, agora parecem ter uma vibração diferente. É como se a luz por trás das coisas finalmente se deixasse ver. O verdadeiro despertar não é um momento de êxtase, mas de clareza. É um instante em que percebemos que o espelho nunca nos enganou. Fomos nós que esquecemos que estávamos olhando para nós mesmos. A chave antiga, portanto, é a lembrança da unidade. E ela se revela quando silenciamos o ruído interno e deixamos que a percepção pura, o olho da alma, volte a enxergar o real. Não há dogmas nem crenças nesse despertar. Apenas o reconhecimento de que tudo que existe é consciência experimentando a si mesma. E nesse momento de percepção, o véu já começa a se mover. Quando o buscador começa a perceber que o mundo é um espelho da consciência, ele entra na senda silenciosa do iniciado. Já não caminha apenas pelos caminhos externos, cidades, florestas, templos, mas pelas paisagens internas do ser. E é ali, nesse território invisível, que o véu de Maia revela seus múltiplos rostos. O primeiro passo do iniciado é o desapego da forma. Ele começa a notar que tudo o que antes parecia sólido é, na verdade, movimento. Emoções, relacionamentos, posses, até mesmo a identidade pessoal. Tudo flui como um rio que nunca é o mesmo. A mente tenta reter, nomear, definir, mas a consciência desperta observa: isto também passará. Nesse reconhecimento, o iniciado sente a primeira fissura no véu. Ele então mergulha na autoobservação. Cada reação, cada julgamento, cada desejo se torna um espelho. Quando sente raiva, pergunta: o que dentro de mim está sendo tocado? Quando sente amor, percebe: é o divino em mim reconhecendo o divino no outro. A vida deixa de ser um palco de drama e torna-se um campo de experimentação da alma. Mas esse caminho não é linear. Há momentos em que o véu se fecha novamente, momentos de dúvida, medo, desconexão. O iniciado aprende que Maia não é apenas uma ilusão que deve ser rasgada, mas um mestre que ensina através dos contrastes. A sombra mostra a luz, a dor revela a presença, o erro abre espaço para a sabedoria. O iniciado, então, aprende a arte de contemplar o invisível no visível. Ao olhar uma folha, ele percebe o padrão da vida. Ao ouvir o vento, escuta o sopro do espírito. Ao caminhar, sente que o chão é uma extensão dele mesmo. A dualidade entre eu e mundo começa a se dissolver, e ele experimenta breves lampejos do real, instantes em que tudo parece unido por uma única vibração. Nesse estágio, surge a tentação do orgulho espiritual. O iniciado, ao perceber a vastidão do ser, pode se confundir e acreditar que já chegou. Mas Maia é sutil. Ela veste novas roupagens e aparece como iluminação precoce, como certeza absoluta, como sensação de superioridade. O verdadeiro iniciado reconhece esse engano e volta humildemente ao silêncio. Sabe que o véu é infinito e que cada camada revelada apenas antecede outra, ainda mais profunda. É nessa humildade que nasce o verdadeiro poder. Não o poder de controlar, mas o poder de perceber sem se identificar. O iniciado entende que tudo é consciência em manifestação e que resistir ao fluxo é sofrer. Então ele se entrega, plenamente desperto à dança cósmica de Maia. Já não busca escapar do mundo, mas viver nele com presença e compaixão.
O caminho do iniciado, portanto, não leva para longe, leva para dentro. E à medida que ele avança, o espelho se torna transparente. Ele descobre que o véu nunca foi um obstáculo, mas uma ponte. O mundo não é o contrário do divino, mas sua expressão. Cada gesto, cada olhar, cada instante é a consciência brincando de ser forma. Esse é o segredo que muitos buscam e poucos encontram. Não há libertação fora daquilo que é. A libertação é o reconhecimento do ser dentro do que é. E quando o iniciado compreende isso, ele não apenas vê o mundo, ele o sente pulsar dentro de si. O caminho está em curso e o véu, pouco a pouco, continua a se dissolver. Chega um momento na jornada em que o buscador, cansado de decifrar símbolos e atravessar véus, simplesmente se rende. Não porque desistiu, mas porque percebeu que o mistério não é algo a ser compreendido, é algo a ser vivido. O iniciado, agora mais silencioso, entra num espaço onde o pensamento já não alcança. Ele sente, mais do que entende, que há uma inteligência sustentando tudo. O som do vento, o brilho da água, o ritmo da respiração, tudo vibra em uma mesma frequência de amor. Nesse instante, o véu de Maia se torna translúcido. Ele percebe que a ilusão nunca foi o inimigo, mas o guardião da porta sagrada entre o humano e o divino. O mistério não chega com fanfarras, nem com luzes ofuscantes. Ele se aproxima em silêncio, na sutileza dos gestos cotidianos. O nascer do sol, o toque da pele, o olhar de quem compreende sem precisar falar. E o iniciado reconhece: o divino não está acima, nem fora, mas dentro, respirando através de cada forma. Essa revelação não é uma conquista intelectual, mas uma experiência de dissolução. O eu que buscava desaparece por um instante. E o que resta é pura presença. É como se o oceano lembrasse que nunca foi separado das ondas. A mente tenta descrever, mas as palavras falham. O mistério não cabe em definições, apenas em vivências. O iniciado sente a vibração que os antigos chamavam de uno, o princípio primordial, o espírito que habita tudo. Ele compreende que não há dentro nem fora. Há apenas consciência expandindo-se infinitamente em si mesma. Nesse ponto, o buscador se torna guardião do silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio pleno de presença. O mesmo que habita os templos antigos, os desertos e os olhos de quem já viu o invisível. Esse silêncio é o verdadeiro altar onde o mistério se revela. E quando a experiência se desfaz, o iniciado retorna ao mundo, o mesmo mundo, mas agora visto com olhos novos. Nada mudou e ainda assim, tudo é diferente. Cada gesto simples carrega uma eternidade. Cada encontro é uma troca sagrada. Cada respiração é oração. O encontro com o mistério é o ponto em que o buscador deixa de buscar. Ele não precisa mais de respostas, pois se tornou a própria pergunta. Ele vive a sabedoria que os antigos sussurravam. Tu és isso. Nesse reconhecimento há a liberdade. Não uma liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser o que é. Sem máscaras, sem véus, sem medo. É o retorno ao centro, ao coração da consciência, onde o jogo da ilusão se dissolve em luz. E o mistério, eterno e amoroso, sorri, porque sempre esteve ali, esperando o buscador se lembrar que ele e o mistério são um só. Após o encontro com o mistério, o iniciado não é mais o mesmo, mas o mundo o recebe como se nada tivesse mudado. E é justamente aí que começa a verdadeira travessia. Não a que acontece nas visões, mas a que se dá no cotidiano, entre gestos simples e desafios comuns. A travessia é o retorno consciente ao mundo das formas, levando consigo a chama do invisível.
Agora ele sabe. O véu de Maia continua existindo, mas perdeu seu poder de engano. A ilusão segue dançando, mas ele dança junto, em harmonia. Nada mais precisa ser combatido, pois tudo tem o seu papel no grande teatro da consciência. A travessia é viver no meio do sonho, sabendo que é sonho, e ainda assim escolher amar. Nesse ponto, a sabedoria deixa de ser ideia e se torna prática. O iniciado aprende a ver o divino nas pequenas frustrações, nas relações humanas, nas imperfeições da matéria. Ele entende que cada pessoa é um espelho que o ajuda a lembrar-se de si. O mundo deixa de ser obstáculo e se torna mestre, e a espiritualidade deixa de ser refúgio e se torna caminho. Durante a travessia, a mente ainda tenta retomar o controle, desejando antigos confortos. Mas o coração, agora desperto, conduz com firmeza. O iniciado já não busca luz para fugir da sombra. Ele carrega ambas como partes de um mesmo todo. Ele compreende que o despertar não separa do mundo, mas o conecta mais profundamente a ele. A compaixão surge naturalmente, como uma consequência da visão expandida. A travessia é o ponto em que o conhecimento se transforma em sabedoria. É quando o silêncio aprendido diante do mistério se converte em presença no aqui e agora. É o momento de servir, de caminhar com leveza, de ser ponte entre os mundos. Quem atravessa o véu não volta para contar, mas para viver de forma diferente. Ele se torna o próprio portal por onde o sagrado respira no mundo. E assim, a travessia não é um fim, é um começo, porque o despertar é cíclico e o chamado ecoa em novas formas, em novas vidas, em novos amanheceres. O iniciado segue caminhando não mais em busca da verdade, mas como expressão dela. Cada passo é oração, cada olhar é bênção, cada instante é eternidade. O portal se fecha suavemente, como uma respiração que retorna ao silêncio. Mas o que foi visto, sentido e lembrado não se apaga. Ele vibra agora em cada célula, em cada pensamento, em cada gesto que o iniciado oferece ao mundo. A luz interior, antes um vislumbre, tornou-se presença constante, discreta, mas inabalável. O selo do portal não é um fim, é uma consagração. É o instante em que a consciência reconhece. A travessia não termina, ela apenas muda de forma. O sagrado, que parecia distante, revela-se íntimo. O mistério, antes temido, revela-se amor. E o buscador, cansado de procurar fora, compreende que sempre foi o próprio caminho. Neste ponto, o véu de Maia já não é inimigo, mas companheiro. Ele lembra que o divino se expressa através da forma e que até a ilusão tem sua função no despertar. Ao fechar este ciclo, o iniciado sela o aprendizado com gratidão, não pelo que conquistou, mas pelo que se tornou. A chama da consciência arde tranquila, irradiando-se para todos que se aproximam. E agora que o portal se encerra, o convite se estende a você, viajante da alma. Leve consigo o eco do que foi revelado. Permita que as palavras silenciem dentro de você e se tornem experiência. Que cada respiração seja um lembrete do real que habita o irreal. E que, em meio às ilusões do mundo, sua consciência permaneça como chama eterna. Se este portal falou com algo em seu coração, compartilhe essa jornada. Deixe seu comentário, sua reflexão, sua presença, pois cada palavra sua é também um selo energético. E se desejar seguir pelos caminhos da sabedoria antiga, permaneça conosco. Há outros portais esperando serem abertos, outras verdades vestidas de mistério,
outras chamas à espera de despertar. Até lá, caminhe com leveza. Lembre-se, o divino não está distante. Ele respira através de você. E cada vez que o silêncio toca sua mente, o portal se abre novamente no sagrado espaço da consciência desperta.